somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Planejamento financeiro. Você já parou para pensar como está o seu para este ano? O estado do Rio Grande do Sul comemora o 3º ano de baixa nos indicadores criminais. Volta às aulas, veja opções de materiais escolares com preços diferenciados e condições facilitadas. E com a proximidade do feriado prolongado, a MAU emite alerta para evitar o aumento de casos de Covid-19. Estamos apenas iniciando um novo ano. Ainda temos muito o que fazer e também organizar. Você já parou para pensar nas suas finanças? Convidamos a professora do Senac Erechim para nos dar algumas dicas importantes para quem está no vermelho e precisa de uma solução urgente ou para quem tem grandes planos para este ano. Nós vamos conversar com a Franciele Comerlato sobre organização e planejamento financeiro. Você já parou para analisar as suas contas, suas entradas e também as saídas? Vamos entender melhor de que forma a gente pode otimizar e obter bons resultados. Bem-vinda, Franciele. Muito obrigada. Agradeço em nome do Senac por estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Depois da pandemia, muitas pessoas estão com um pouco de dificuldade de se reorganizar financeiramente, porque perderam o emprego, tiveram redução de trabalho. Então, tudo isso mexeu muito com a estrutura financeira. De que forma a gente pode começar a dar um primeiro passo para uma organização? Na verdade, né, Sandra, as pessoas elas acabam gastando, geralmente, mais do que elas ganham, né? Comprometendo totalmente o seu orçamento. E isso faz com que o percentual, né, de pessoas endividadas cresça. A gente fechou aí o ano de 2020 com mais de 66% da população brasileira endividada, né? E existem algumas regras, alguns macetes que são simples, que a gente poderia estar utilizando na nossa casa mensalmente para não estar endividados, ou seja, para não contrair dívidas, né? Por exemplo, fazer uma planilha. Você pode fazer uma planilha tanto no Excel como num simples caderninho, anotar todas as suas despesas mensais, ver o que realmente importa naquele orçamento, porque muitas vezes os nossos gastos, eles estão muito acima do nosso padrão de vida. E esse é um dos, digamos assim, dos problemas que leva as pessoas ao endividamento, né? E aí aquela questão assim, eu passei na frente da padaria, eu vou comprar alguma coisa. Tudo bem, mas será que realmente é importante, é necessário para mim neste momento? Será que realmente eu posso? Né? Certo. E as pessoas acabam desperdiçando, de certa forma, o seu salário mensal em pequenas bobagens, que se você for colocar no papel, você consegue contornar isso bastante. Se a gente for anotar cada centavinho que a gente gasta, no final do mês a gente às vezes se surpreende. Por exemplo, aquele dinheirinho que a gente usa para o café. Isso aí. Ele é um bom exemplo, né? Que faz uma diferença grande lá no final. Muitas pessoas têm aquele hábito de todo dia tomar café, mas será que é necessário todo dia? Entra por aí, né? Exatamente. Outra questão é assim, eu tomo café todos os dias na padaria.
o café, nós comprarmos ele todos os dias na padaria, ele tem um custo. Certo. Eu mesma fazer o meu café em casa, ele tem outro custo, né? Então, quando a gente fala em economia financeira, a gente tem que pensar nesses pontos. Será que realmente eu posso tomar café todos os dias? Ou é mais vantajoso para mim fazer o meu café em casa, que eu vou ter uma redução de custo bem maior? Estamos vivendo um período de liquidações. É momento de fazer compras? Se for necessário. Por exemplo, assim, eu realmente preciso, é necessário aquilo, eu vou comprar. E a liquidação acontece, sim, mas eu tenho dinheiro para comprar aquilo? Porque o que acontece? A liquidação, ela é atraente, né? 12, 24 vezes e tudo mais, né? Mas nessas 12, 24 vezes, sempre tem aquele custo efetivo que a gente fala, né? Certo. Que tá aí o juro embutido, tá uma série de coisas embutidas nessa prestação. E muitas vezes a pessoa não faz esse cálculo. Ah, é baratinho, dá R$100 por mês. Ok, mas se eu comprasse à vista, se eu tivesse economizado esse dinheiro, né? E eu tivesse comprado à vista, será que eu não conseguiria comprar com um desconto maior? Né? Então são coisas que a gente precisa. O ideal, né, o que você vê nos livros, enfim, na teoria é guardar o dinheiro e depois fazer a compra. Um dos fatores que mais levam as pessoas a se endividarem é o cheque especial e o cartão de crédito. Isso. Como sair dessa armadilha aí que desestrutura qualquer orçamento? Na verdade, assim, se você chegou a entrar, né, no cheque especial, no cartão de crédito, né, é negociar com o banco, ir lá negociar e a partir do momento que você se propôs a essa negociação, que você vai negociar com um juro menor e que vai estar pagando um valor menor, cumprir. Né? Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas? Eu faço a negociação. Né? E aí talvez um valor que era R$1.000 ele se torna 600, 700 reais. O que diminuiu bastante, então eu posso gastar novamente. E isso é, digamos assim, uma pegadinha, né? Sim. Porque faz com que a pessoa volte, ela não saia daquela situação e muito pelo contrário, ela vai voltar para a situação anterior e isso vai acabar prejudicando ela novamente. Ok, correto. Pessoas que de repente assim, no meio desse caminho tiveram problemas, por exemplo, de saúde, precisam renegociar as suas dívidas, de que forma se adaptar a essa nova realidade, principalmente nesse começo de ano que tem IPTU, tem IPVA, tem volta às aulas, mensalidade, material escolar que é caríssimo, compra de uniforme, são muitas coisas nesse início de ano. O que tu orienta as pessoas? Por exemplo, assim, eu estou com um problema de saúde e estou gastando muito além da conta. Pois é. Procurar enxugar o orçamento, né? Procurar negociar. Sempre o ideal, né, na questão de dívidas, tanto com saúde como com bancos e tudo mais, é você tentar negociar, né? Claro que muitas vezes, assim, a questão da saúde, ela acomete as pessoas de uma forma muito repentina, no momento em que você não está preparado para aquilo, né? E aí que vem aquela questão assim, nós não estamos preparados para esses momentos. Aí você pode me dizer, tá, mas eu nunca vou estar preparado para ficar doente. Ok, mas o nosso orçamento deveria estar preparado. Que é aquela questão assim, quanto eu tenho de sobra, né, para esses momentos que vão acontecer na nossa vida. Principalmente quem tem crianças pequenas. Essa questão assim, agora a gente está num período de volta às aulas, né? A questão do material escolar. A questão do material escolar, eu preciso fazer um planejamento, né? Eu sei que janeiro e fevereiro eu preciso comprar o material escolar. Então, eu já deveria, né, ter pensado anteriormente, uns 3, 4 meses antes, dependendo do orçamento de cada pessoa, né? Em guardar um percentual para o material escolar. Né? A mesma coisa a questão do IPVA, a questão do IPTU, a gente sempre precisa pensar, na medida assim, eu comprei um carro, ok,
quanto que ele vai gerar de despesa mensalmente? E essa despesa deveria estar no nosso orçamento, para que quando a gente chegar a ela, eu tenho o dinheiro disponível. É o caso de pessoas que trocam o carro frequentemente. Muitas vezes estão gerando ali uma dívida que vai se tornar uma bola de neve. Exatamente. A questão, né, até ontem eu estava lendo uma reportagem sobre a questão dos carros, né? É legal ter um carro novo? É confortável ter um carro muito melhor? Sim, é legal, todo mundo gosta. Só que eu tenho dinheiro à vista para comprar esse automóvel? Na maioria das vezes as pessoas não têm, né? Então eu acabo parcelando ele. E o carro, gente, é o bem que mais deprecia. Né? Eu compro ele por 100 mil reais, daqui 6 meses ele vai estar 70, 80. Tem carros que geram uma depreciação de até 30%. Então, a gente tem que pensar nisso. O fato é que a gente não pensa nisso, a gente pensa no benefício que vamos ter em adquirir este veículo. Isso aí. Compra da casa própria, que eu acho que é o sonho de todo brasileiro em ter sua própria casa. Como a gente pode se organizar para esse valor, essa parcela caber no orçamento e a gente continuar fazendo algumas coisas que são importantes e fazem bem para a nossa saúde, como, por exemplo, viajar, comprar uma peça de roupa sempre que necessário, ir fazer num jantar com a família. Como a gente organiza esse orçamento para caber tudo? Na verdade é assim, né, Sandra, eu até há um tempo atrás eu passei isso para alguns alunos, né, e um aluno meu estava bem nessa situação de comprar o seu apartamento, né, e ele ganhava um salário considerável, a namorada dele também, e ele dizia assim, prof, não sobra nada. E aí eu disse, como não sobra nada? Não, eu disse, então vamos começar a organizar. E ele era todo metódico, organizado, enfim, ele fez uma planilha de Excel e começou. É difícil. No primeiro, no segundo e no terceiro mês é extremamente difícil. No entanto, que ele chegou no segundo mês e ele disse assim, não está funcionando, prof, a planilha. E aí eu mexi com ele, eu disse assim, não é a planilha, é quem está movimentando a planilha, né? Quem está inserindo os gastos, quem está gastando. E aí ele disse, não, nós vamos nos policiar e vai começar a dar certo. E eu lembro que uns 6 meses depois, ele veio e comentou comigo, ele disse, prof, a planilha está funcionando, a gente está sobrando o valor que mais ou menos nós vamos ter da parcela do apartamento e nós estamos fazendo muitas coisas a mais que nós não fazíamos antes. Diz ele assim, por exemplo, não sobrava dinheiro uma vez para a gente viajar. Mas agora está sobrando dinheiro para viajar. O fato é que o que acontece principalmente com os jovens, né, que é a pessoa que está aí em busca de comprar a sua casa própria. Eu saio todos os finais de semana. Não é proibido sair todos os finais de semana. A única coisa que nós precisamos é colocar um limite para este final de semana, né? Quanto que eu tenho disponível para gastar no final de semana? É 50 reais? Ok. Então eu vou ter 50 reais para gastar no final de semana e nada além disso. Eu sempre mexo, né, com os meus alunos que tu perdeu o teu cartão, tu não pode sacar. Se você se dispõe a gastar somente aquilo, esquece o teu cartão, você perdeu ele. Tu não vai sacar além, tu vai viver com aquilo, porque aí acontece aquela sobra mensalmente, né? O fato é que a gente gastei os 50 reais, mas eu sei que lá no banco eu tenho mais. Sim. A indisciplina faz com que eu vá lá, saque o dinheiro e eu acabo ficando sem o dinheiro. Quais são as suas dicas para pessoas que estão precisando se reorganizar financeiramente, que estão meio perdidos neste momento, nesse início de ano, para que chegue lá no final de ano, consigam ter um valor legal para fazer uma viagem, para trocar de carro, para fazer um outro investimento que seja sonho? Pegue uma folha de papel, um computador. Hoje nós temos os aplicativos, né? A grande maioria das pessoas tem os smartphones. Hoje existem N aplicativos de controle financeiro, né? Eu não tenho muita habilidade com isso. Pega uma simples folha de papel e coloca lá, mensalmente, tudo o que você gasta. Só que quando eu falo tudo o que você gasta, é tudo mesmo.
Aí eu gastei hoje R$2 na padaria. Eu vou chegar em casa, vou lá e vou lançar os R$2 que eu gastei na padaria. Ah, eu gastei, sei lá, um cafezinho na máquina num lugar que eu fui. Eu vou chegar em casa e vou lançar aquilo lá. A partir do momento que você se disciplinou a colocar, né, tudo isso, você vai conseguir ver onde você está gastando em excesso. A partir do momento que você vê os teus excessos, você vai começar a fazer os cortes. E aí essa questão dos cortes precisa muita disciplina, porque muitas vezes fica aquela questão assim, ah, mas eu não quero cortar, né? Mas o meu sonho, o que eu quero futuramente é menor ou maior do que os cortes que eu vou fazer. A gente sabe, né, que comprar uma casa, ter um carro, ter uma qualidade de vida maior, ela gera sacrifícios, principalmente no presente. Então, a gente precisa, muitas vezes, nos sacrificar, de certa forma, né, mas de uma forma muito tranquila. A gente também não pode se tornar escravo do nosso orçamento, né, mas economizar. Que aí sim vai sobrar o dinheiro para viagem, vai sobrar o dinheiro para trocar o carro, para arrumar a casa, para comprar a casa e assim por diante. Muito bem, hoje nós conversamos com a Franciele Comerlato, que é docente do Senac. Franciele, obrigada por ter vindo aqui falar de educação financeira, porque é uma educação que a gente deve cultivar e a gente só tem benefícios quando tem uma vida planejada e organizada. Com certeza. Eu acho que assim, gera muito mais qualidade de vida, né? Porque hoje, principalmente agora, né, com o cenário da pandemia, não só a nossa saúde financeira foi afetada, como a nossa saúde emocional. Principalmente, né, a nossa saúde emocional. E aí, se eu entro em dívidas e tudo mais, a minha saúde emocional se abala ainda mais. E aí, isso gera, assim, algo bem terrível, né? Que aí se torna cada vez mais difícil de sair, né? Correto. Obrigada. Obrigada. Na última quinta-feira, a AMAL realizou uma reunião extraordinária para falar sobre a Covid-19. Recebemos na TV Erechim um membro do comitê, Jackson Arpini, que falou da preocupação com o aumento de novos casos e também sobre esse feriado prolongado que estamos entrando. Acompanhe. Na tarde da última quinta-feira, o comitê da AMAL se reuniu em uma sessão extraordinária para falar sobre a coronavírus. Um momento de bastante atenção e onde é pedido à população muito cuidado. Jackson, foi uma reunião necessária neste momento. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, uma saudação especial à minha amiga Sandra. E como muito bem colocou, nós realizamos, tendo em vista as circunstâncias, uma reunião extraordinária para avaliar o cenário da epidemia a nível regional, tendo em vista que os nossos indicadores, oriundos da Plataforma Regional de Monitoramento, têm sinalizado para um aumento no número de casos ativos. Isso fez com que nós colocássemos a região em atenção, no momento ainda não é em alerta, porém estamos em atenção no que diz respeito ao monitoramento dos próximos indicadores para ver se essa curva segue num desenho ascendente ou entra em estabilização. Jackson, a gente percebeu nos últimos dias muita aglomeração, muita festa clandestina, inclusive teve a polícia fechando essas festas, vários vídeos divulgados dessas pessoas, principalmente os jovens. O que dizer neste momento? Houve um relaxamento? Sandra, extremamente importante a pergunta. Nós estamos verificando que com a chegada da imunização, há uma negligência, um relaxamento por parte da população. Nós estamos diante do processo pandêmico, nós estamos diante do temido coronavírus e não há momento ainda para relaxamento ou negligência dos protocolos sanitários. A chegada da imunização é uma importante ferramenta de colaboração no processo de enfrentamento, até porque poucas pessoas estão sendo imunizadas. Então não há espaço para que haja aglomeração de pessoas. Nós verificamos no final de semana que passou, infelizmente, algumas notícias que não contribuem em nada no enfrentamento. As pessoas estão se aglomerando, as pessoas não estão utilizando mais a máscara de proteção individual e isso terá reflexo nos indicadores da Covid. Esses reflexos serão um aumento no número de casos ativos, logo na sequência um aumento das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, tanto de leitos de UTI
como de leitos clínicos, e no indicador mais tardio nós poderemos ter, infelizmente, mais óbitos. A gente tem um exemplo muito claro que aconteceu em Manaus, falta de leitos, falta de respiradores e pacientes precisando se deslocar a outros estados para poder serem tratados. Embora no Brasil ainda não precisamos fazer um segundo fechamento de tudo, em outros países isso já aconteceu em virtude de aumento novamente de casos, não quer dizer que amanhã depois não precisaremos fechar novamente? A população tem que compreender, Sandra, que nós estamos atravessando um processo de pandemia. E um processo de pandemia exige a colaboração da população no que diz respeito à adoção dos protocolos sanitários. Caso isso não ocorra, se houver negligência, se houver relaxamento, nós vamos ter reflexos nos indicadores. Todos são sabedores que com o surgimento da pandemia ocorreram inúmeros reflexos na saúde, na economia e na sociedade. Nós estamos trabalhando um conjunto de ações no sentido de minimizar esses reflexos. Para tanto, nós precisamos, obviamente, da colaboração da população. Os indicadores da Covid são o reflexo do comportamento da sociedade. Se a sociedade não se comportar de forma adequada, nós teremos indicadores negativos. Os indicadores negativos nos levam a medidas mais drásticas, nós teremos que fechar estabelecimentos e isso não contribui nada com o momento no qual estamos atravessando com a chegada da imunização. O momento é de aliar esforços, imunização e prevenção, para que possamos atravessar esse período mais crítico, mais preocupante no que diz respeito ao processo pandêmico. Poucas vacinas chegaram até a nossa região. Erechim, por exemplo, não chegou a 5.000 vacinas. Mas no meio dessa chegada de vacinas também houve algumas denúncias não formalizadas, é claro, de pessoas que não pertencem aos grupos prioritários e que estão recebendo a sua vacina e inclusive postando em redes sociais. Qual é o posicionamento e qual é a verdade de tudo isso? O que nós estamos colocando e o que nós estamos orientando todas as secretarias municipais de saúde, no que diz respeito ao posicionamento do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, é que sigam as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Nós soubemos que há uma expectativa muito grande por parte da população no sentido de realizar a imunização, porém não há doses suficientes e isso vai ser feito de forma escalonada. Já houve então, já foram elencados grupos prioritários por parte do Ministério e por parte da Secretaria Estadual de Saúde e o nosso posicionamento oficial por parte do comitê é que se sigam essas orientações para evitar estes entraves. Há órgãos de fiscalização observando todo esse processo. Nós soubemos que tem acontecido alguns episódios negativos no que diz respeito a vacinar pessoas que não estão nos grupos prioritários. Isso vai levar a desdobramentos. Então, a orientação oficial é que se sigam as normativas e as deliberações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Jackson, essa semana nós tivemos 4 óbitos em Erechim e 1 óbito em Campinas do Sul. Parece que se tornou uma coisa comum a gente falar hoje de óbitos, pelo menos é o que dá a impressão, porque não se tem mais aquele impacto como se tinha há 1 mês, 2 meses atrás. Estamos entrando num período bastante crítico que inicia hoje, que é o feriado de Carnaval. São 3, 4 dias em que as pessoas vão viajar, vão para festas, enfim, vão aglomerar em outros locais. Esse alerta para que tomem cuidado é importante destacar? Vamos retroceder um pouco no tempo. Nós já estamos acompanhando o processo pandêmico aqui a nível de região desde março de 2020. Então nós já temos uma certa experiência com relação à evolução dos indicadores. Se nós pegarmos há uns 15 dias atrás, nós vamos verificar que as taxas de ocupação dos leitos de UTI estavam entre 60% a 70%. E nós soubemos que quando há uma elevação nas taxas de ocupação, logo num período mais tardio, começam a ocorrer o surgimento de óbitos. E veja que nós tivemos nessa semana, sim, infelizmente, 5 óbitos, que é o reflexo daquela elevação. Nós estamos nesse momento verificando um aumento no número de casos ativos. Dia 1º de fevereiro, nós estávamos com 170 casos ativos na região, ou seja, nos 34 municípios, uma população alvo de 240 mil habitantes. Nós chegamos, segundo o último boletim da última quarta-feira, a 368 casos ativos.
Isso significa um aumento de 116% no número de casos ativos. Se isso continuar nessa linha ascendente, nós vamos ter os primeiros reflexos. Quais são os primeiros reflexos? Aumento nas taxas de ocupação dos leitos hospitalares. E qual o segundo reflexo, que é um reflexo mais tardio que ocorre com o tempo? Aumento no número de óbitos. Então fica aqui o chamamento, fica aqui o apelo. Nós estamos entrando num feriado, um feriado longo de 3 a 4 dias, um feriado que muitas pessoas se deslocam para outros locais, muitas pessoas vão até o litoral, muitas pessoas acabam se aglomerando. Então nós temos que entender que não é momento para isso. As pessoas têm que adotar com maior rigor as medidas preconizadas no que diz respeito à utilização da máscara de proteção individual, no distanciamento controlado, evitar a aglomeração de pessoas para que a gente consiga minimizar esses números. Caso contrário, se isso não ocorrer, nós vamos ter reflexos, e os reflexos são esses que já mencionei. Aumento nas taxas de ocupação dos nossos hospitais que possuem alas Covid e mais adiante, infelizmente, o aparecimento, o surgimento de mais óbitos. Semana que vem retornamos às aulas. Tem preocupação nessa volta? Sim, nós realizamos um encontro, uma reunião ampliada com todos os secretários de saúde e com todos os secretários de educação da região. Justamente para avaliar essa questão referente ao retorno das atividades escolares. É toda uma engrenagem que entra em movimentação, não são somente os alunos, são os pais dos alunos no deslocamento, são os serviços de deslocamento, o transporte dos escolares, são os professores, são as pessoas que trabalham nas escolas. Para tanto, há uma normativa, há protocolos sanitários que devem ser seguidos com o maior rigor. Então a reunião foi neste sentido de repassar informações, tirar algumas dúvidas dos secretários de saúde e dos secretários de educação. Nós entendemos que neste momento no qual estamos na iminência do retorno das atividades escolares, tem que haver uma interação muito próxima entre saúde e educação e saúde, para que esse retorno ocorra da melhor forma possível, observando com o maior rigor todos os protocolos sanitários, para que a gente consiga manter um cenário monitorado com relação aos casos ativos. E falando novamente sobre a questão das vacinas, a nossa região tem área indígena. Por que os indígenas são vacinados na totalidade e a população que está na rua diariamente não é vacinada? Porque todos são sabedores que a população indígena ela tem peculiaridades e particulares com relação ao seu convívio. Entende? A questão de estar em reservas indígenas. Nós soubemos a dificuldade de enfrentar um surto com essa população, até mesmo por causa dos protocolos sanitários. E aqui na nossa região, nós tivemos problemas praticamente em todas as reservas indígenas. Então é uma população considerada extremamente vulnerável à contração da epidemia ou da enfermidade da Covid-19. Por essa razão que esta população está sendo vacinada, porque elas convivem em ambientes no qual há muito compartilhamento. É uma população que tem muita dificuldade no que diz respeito à adoção das medidas ou dos protocolos, higienização das mãos, utilização do álcool gel, distanciamento controlado, pelas suas peculiaridades. Por esta razão, há um entendimento tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual de Saúde que este grupo tem que ser vacinado, porque se houver surto nestas reservas, e nós já tivemos essa experiência, é muito difícil o enfrentamento, e nós aqui na região tivemos vários indígenas que, em virtude dessa situação, foram a óbito. Jackson, para a gente finalizar, vamos reforçar o cuidado neste feriado. Eu acho que estamos atravessando um momento extremamente importante com relação à chegada da imunização, em que pese ser os primeiros movimentos do processo da campanha nacional de imunização contra o Covid. Nós precisamos da colaboração da sociedade para aliar duas importantes ferramentas, imunização e prevenção. Nós estamos diante da epidemia, nós não vencemos o coronavírus e nós precisamos da colaboração de todas as pessoas, aliando imunização, que vem chegando e a cada momento ela vai ser ampliada, porque o Ministério vai repassar mais doses. Então nós temos essa ferramenta, nós temos este apoio, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte está atrelada à adoção de todas as medidas preconizadas de prevenção. Obrigada, Jackson.
Eu agradeço a oportunidade, tendo em vista que estamos adentrando num feriado, fica aqui mais uma vez um chamamento para que todas as pessoas adotem com maior rigor as medidas preconizadas e evitem a aglomeração de pessoas. No próximo bloco você confere. Estado do Rio Grande do Sul comemora o 3º ano de baixa nos indicadores criminais. E também a volta às aulas. Veja opções de materiais escolares com preços diferenciados e condições facilitadas. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Rio Grande do Sul já deu o primeiro passo rumo ao 3º ano consecutivo de quedas recorde nos índices de criminalidade. Depois de consolidar entre 2019 e 2020 a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes da década, o estado encerrou o primeiro mês de 2021 com uma nova retração. Os dados divulgados na última quinta-feira, dia 11 de fevereiro, pela Secretaria da Segurança Pública, mostram que o número de vítimas de assassinatos caiu 11,4% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de 158 para 140. Acompanhe. Nós podemos dizer que estamos iniciando o ano de 2021 com o pé direito, mais uma vez, na segurança pública do nosso estado. Vamos apresentar os dados indicadores criminais do mês de janeiro de 2021. Vamos apresentar à sociedade gaúcha a 3ª redução nos indicadores criminais. Tivemos aí redução nos homicídios, que é o nosso indicador principal. Tivemos redução nos latrocínios, que é o roubo com resultado morte. Importante essa redução também. Os feminicídios mantivemos o mesmo dado do ano passado e mais uma vez no roubo de veículo quase 40% de redução comparativamente com janeiro do ano passado. Então estamos entrando no 3º ano do nosso governo, no 3º ano de redução nos indicadores de criminalidade do estado. A integração, como tu falaste, ela é fundamental, né? É o primeiro pé do nosso tripé do programa RS Seguro, que tem dado tão certo aí no estado. Então a integração, a abnegação dos nossos servidores, operadores de segurança pública, o trabalho, o acompanhamento, a inteligência, né? Fazendo ações aí preventivas, importantes, a fim de evitar a prática criminosa. A cada dia, né, é um novo desafio que se apresenta. É como nós falamos no início, nós vamos para o 3º ano e mantendo sempre essa redução. Então, a cada momento que se reduz, o momento seguinte ele é mais difícil, que tu tem que reduzir aquilo que já vem sendo, né, mantido aí, vem sendo reduzido. Então, sem sombra de dúvida, o nosso trabalho a cada vez mais
fica dificultado em razão dessas questões. Mas não tenho dúvida também, por outro lado, que o nosso programa RS Seguro, que é o nosso planejamento, que é a nossa inspiração, tem dado certo e os resultados demonstram muito bem isso. Acho que é importante também dizer, na questão dos ataques a bancos, no ano passado, em janeiro, nós tivemos 3 casos e nesse ano 4 casos. Tivemos um caso a mais, mas é importante aproveitar para tranquilizar a sociedade. Em realidade foram furtos a arrombamentos, ou seja, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Esses ataques a bancos nada tem a ver com aquilo que a gente denomina do novo cangaço, onde cidades são sitiadas, a exemplo do que aconteceu aqui no município de Criciúma, no estado vizinho de Santa Catarina. Já há muito tempo que nós não temos esse tipo de ocorrência. Tivemos sim um fato a mais nos ataques a bancos no janeiro deste ano comparado com o do ano passado, mas é fato de arrombamento, furto sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu não acreditaria nisso, nesse indicador de janeiro, porque já há muito tempo já que as coisas estão voltando à sua rotina, à sua normalidade. Eu poderia dizer que desde setembro, acredito eu, do ano passado, que a gente vem mantendo, né, quase que a normalidade, por assim dizer, e esse mês de janeiro não seria diferente desse período anterior. Então nós estamos estudando com inteligência, com integração, o que foi que ocasionou também esse pequeno aumento nos ataques a transporte coletivo, né? Quais as cidades, quais os locais, quais os horários, a fim de que a gente tome ações aí, a fim de se evitar isso nos indicadores deste tipo de crime. Na próxima semana, os alunos começam a retornar à sala de aula. Veja opções de materiais escolares com preços acessíveis e condições facilitadas. Início de ano já chegou e chega aquele momento de comprar um material escolar. Aqui no Master Supermercados tem uma linha muito especial, muito diversificada de cadernos, canetas, lápis, mochilas, lancheiras, enfim, tudo que você precisa para retornar às aulas este ano. Eu estou aqui e vou conversar com a Marinês um pouquinho sobre as opções disponíveis no Master Supermercados. Marinês, são muitos itens disponíveis. Sim, a gente acabou fazendo uma pesquisa sempre todos os anos com os pais, conforme traziam para nós as listas de material escolares, então a gente se programa para poder trazer novidades, para poder atender a todo o público. Então temos uma variedade grande na linha de papelaria, os lançamentos em capas de cadernos, mochilas e todo o lançamento assim, de jogos didáticos também, que são bem procurados pelos pais. É verdade, a gente estava olhando aqui os cadernos, as capas mais divertidas e mais lindas é possível encontrar aqui no Master, né? Essa linha da Barbie aqui é super pedida pelas meninas que gostam muito dessa personagem, né? Que é uma lenda para todos nós. É do nosso tempo também, né? É verdade. A Barbie, ela é lendária, né? Ela vem a todos os anos com novidades, sempre agradando ao público de todas as gerações. Os meninos também, a gente tem uma variedade grande em todos os jogos, os cadernos também com as figuras mais queridas pela gurizada. Então, que nós podemos encontrar aqui. É verdade. Não existe um menino que não seja apaixonado pelo Hot Wheels, né? É uma coleção de carrinhos, de camisetas e também o material escolar, ele pode ser todo personalizado da Hot Wheels. Isso aí, a gente tem toda a coleção, desde mochila, os cadernos, a parte de lancheiras e a linha também de lápis. Nós temos produtos promocionais também, que também são bem em custo aí para os pais. Nós estamos com o nosso encarte de material escolar da loja também, podendo agradar todo o público. Então que chamamos os pais que venham olhar nossos preços aí para poderem encontrar uma variedade bem grande aí para a sua lista de material escolar.
Quando a gente fala de caderno, as meninas principalmente gostam de enfeitar as páginas do caderno. Então as canetas coloridas dão essa liberdade para enfeitar, colocar coraçãozinho, florzinha, identificar até com o dia, com o clima, através das canetas. Isso aí. Os cadernos também já vêm também com figuras dentro, nas capas, para poder fazer com que essa volta às aulas seja bem animada para a criançada. E aquela sensação é de ter uma mochila em forma de bola, né? Olha que linda essa aqui, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Bonita, ela é uma bola, mas se abrir ela se transforma numa mochila, né, Marinês? É isso aí. Então a gurizada toda gosta, eles vêm, apreciam muito. E a gente está aqui com toda a variedade disponível para vir escolher. E também os nossos prazos facilitados, que a gente tem 5 vezes no cartão Visa, Mastercard, Banricompras, que é sem juro. A nosso atendimento, que vem a ser nos finais de semana, que o pai pode vir aqui com tranquilidade, escolher os materiais. A gente chama todo mundo aí para vir dar uma olhadinha. Com certeza vai agradar todo o público. É verdade. Então, toda a linha de material escolar com preços e condições favoráveis você encontra aqui no Master Supermercados. Lembrando que você tem até o final de semana, inclusive para fazer essas compras de material escolar. Traga seus filhos aqui para conhecer esse setor e se encantar com a diversidade de capas de caderno, de mochilas, de estojos, de lancheiras, enfim, todo o material escolar para você começar esse ano bem empolgado e que seja um ano bem produtivo, né, Marinês? Contamos com isso. Vai ser um ano diferente, a gente também sabe disso, mas com todos os cuidados, com certeza, né, nós estaremos passando por mais esses problemas que estão ocorrendo. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através das nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos vocês um ótimo final de semana. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.